Eu quero te dar muito boas-vindas ao novo programa, as 5 R's da vida. Nesse novo programa, nós vamos abordar 5 R's. 5 coisas que de fato são muito importantes e a gente vai destrinchar ao longo do programa. O primeiro episódio que a gente vai falar hoje é sobre a importância de você ressignificar as coisas. Então a gente vai ter os 5 R's: ressignificar, reciclar, Peraí que eu peguei errado. Umas histórias. Cortou, vai começar de novo, tá? Só pra você saber a hora que vai. Seja muito bem-vinda a mais um programa. E o programa de hoje, nós estamos começando agora, que a gente vai falar sobre os 5 R's da vida. Sim, os 5 R's. E o primeiro R que a gente vai falar hoje é sobre o repensar. Existem muitas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. Uma delas é repensar sobre algumas situações. E hoje nós vamos abordar sobre repensar sobre o respeito. O respeito, ele é um valor muito importante para o ser humano, para a interação social. Da sua origem, ele vem de maneira do latim de olhar outra vez. Então, respeito, ele vem da palavra do latim que diz que você precisa olhar outra vez. Existem muitos tipos de respeito, né? E hoje nesses episódios nós vamos falar de 2 tipos, pelo menos. Mas o que as pessoas confundem? Muitas pessoas confundem com respeito com concordar. E qual é a diferença, por exemplo, então, entre respeito e concordar? Concordar é dar permissão para que alguém realize alguma coisa. Então, respeitar não é concordar. Concordar não necessariamente é respeitar. Então, existe uma crença que quando eu respeito o outro, eu estou dando permissão a ele, ou seja, eu estou dizendo que eu aprovo o que ele faz. Não, isso não é verdade. Então você precisa saber que existe uma diferença entre respeitar e concordar. Concordar é quando você dá permissão ao outro, permissão ou concede permissão. Respeitar é quando você não necessariamente concorda, mas você não discrimina, não ofende essa pessoa por viver e fazer escolhas que ela quer fazer. Consegue perceber a diferença? Então, quando você tem respeito pelo outro, não quer dizer que você concorda com o outro, necessariamente. Quer dizer que você tem respeito pela decisão que o outro resolveu tomar. Seja ela em qualquer área. Seja ela na área emocional, na área financeira, na área de relacionamentos. Não importa qual é a decisão que o outro tomou. Quando você passa a respeitar a decisão do outro, você está dizendo para o outro: eu posso não concordar com você, mas eu não vou te discriminar, eu não vou te julgar e eu não vou te ofender por isso. No mundo hoje em que tudo é ofensa, em que respeitar é concordar e concordar é respeitar, se perdeu muito esse conceito. Então eu quero que isso fique muito claro. Respeitar não é concordar, ok? Respeitar é você não ofender, não discriminar o outro pelas opções e escolhas que o outro faz. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque quando você entende sobre respeito, você começa a se relacionar com as pessoas de uma outra forma de maneira. E a gente hoje vai falar sobre um dos tipos de respeito, que é o que a gente vai abordar nessa série dos 5 R's, que é o respeito sobre si mesmo. Ok? Então hoje nós vamos abordar sobre o respeito de si mesmo. E por que isso é muito importante? Porque quando você tem um senso de respeito próprio, vai te ajudar a atingir o seu potencial e cultivar relacionamentos saudáveis. Então, quando você entender que existe pelo menos 2 tipos de respeito, e um tem o respeito com si mesmo, ok? E outro respeito com o outro,
você vai entender. Você vai entender que isso vai te ajudar a você ter um melhor relacionamento com as pessoas e alcançar o seu maior potencial. Então, a primeira coisa então que vamos falar é por que isso é importante para você? Por que isso foi importante para mim me conhecer, saber qual era, me respeitar, saber quais eram as minhas opções, saber quem eu era, por que isso foi importante para mim? Porque durante muito tempo eu julguei que as minhas escolhas, que as minhas decisões, elas estavam o tempo todo equivocadas. Então, quando eu comecei a me respeitar, ou seja, a respeitar os meus sentimentos, a respeitar as minhas decisões, a respeitar o que eu pensava, isso fez todo sentido para que eu pudesse aprender a respeitar o outro também. Porque se eu exigia que eu me respeitasse, eu jamais vou permitir que o outro me desrespeite. Consegue entender? Então, quando você está em relacionamentos e que não há respeito, provavelmente você não estabeleceu o seu próprio respeito. E nós vamos abordar isso em muitos assuntos. E hoje eu vou falar sobre o respeito próprio, ou seja, você se respeitar. Sabe, ninguém pode te respeitar se você mesmo não se respeita. Sabe, ninguém pode saber qual é o limite que pode ir com você se você mesmo não estabeleceu. Entende? Então isso é muito importante. Você precisa aprender a se respeitar antes de que o outro te respeite. E por onde que nós vamos começar então? Então você está me perguntando, tá bom, ok, eu preciso aprender a me respeitar, mas por onde eu vou começar? Você precisa começar se conhecendo. Você precisa começar sabendo quem você é. Você precisa começar sabendo o que você gosta, o que você não gosta. Muitas pessoas, quando perguntam, vamos sair para jantar? E a pessoa fala, tá, para onde? Você fala, para onde você quer ir? Ah, não sei, escolhe você. Isso parece muito altruísta, mas não é. Muitas pessoas não sabem nem onde elas querem comer. Nem o tipo de comida que elas gostam. Sabe, já parou para pensar sobre você? Sabe, o que você gosta de fazer? O que você escolhe fazer? O que você deseja fazer nos seus dias livres? O que você deseja de fazer quando você está cansada? Quais são as opções que você abre mão? Sabe, você precisa aprender a se respeitar, a respeitar as suas escolhas, a respeitar as suas emoções, a respeitar os seus limites. Se você não se respeita, você não tem como, e você não tem como dar parâmetro para o outro te respeitar. Então você precisa aprender a se respeitar. E como que você começa? Converse consigo mesmo. Imagina que você está com seus 99 anos e você esteja conversando com você. Sabe, qual conselho que você daria para você mesmo? Sabe, conversa com você mesmo a mulher de 99 anos e a mulher de agora, que tem seus 40 anos. Sabe, conversa com você, se encara no espelho, você se enxergando daqui a 99 anos. Quais os conselhos que você daria para si mesmo? Quais limites você não estabeleceu, não está estabelecendo hoje, que com 99 anos você aconselharia a essa mulher a se dar o respeito, a se colocar como limite? Quantas coisas você tem tolerado porque você não sabe se respeitar? Você não sabe entender que isso é importante para você. Mas às vezes você não sabe nem por onde começar. Você viveu a vida inteira sendo desrespeitado que agora você não consegue se dar o direito de se respeitar. Então a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a si mesmo. Sabe, você precisa conhecer aquilo que é importante para você. O que é importante para você? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que você julga que é legal de fazer? O que você julga que não é legal de fazer? O que você gosta de comer? O que você gosta? O que te faz sorrir? O que te faz triste? Sabe, você só vai conseguir se respeitar quando você conseguir se entender. E sabe, para se entender, você tem que parar para avaliar as suas emoções, avaliar os seus caminhos, avaliar para onde você está indo, o que você permite que você ouve. Às vezes, no dia a dia, nós permitimos muitas coisas que entrem na nossa vida, muitas coisas. Opiniões, pensamentos. Pensamento, então, eles entram na nossa cabeça como flecha e você, às vezes, não controla eles. Sabe, é como se sua cabeça fosse terra de ninguém. Entra pensamentos, ficam pensamentos e você não tem controle sobre eles. Você entende? Você precisa aprender a se respeitar. E você se respeita, primeiro, se conhecendo.
você precisa se conhecer. Você se conhece? Eu lembro que quando eu era criança, eu era mais nova, né? Quantos testes da Capricho, descubra quem você é, quantos eu fiz, quantos testes psicológicos eu procurei na internet, saiba quem você é, porque eu não me conhecia. Porque eu não sabia quem eu era. Sabe, às vezes as pessoas perguntam qual é a sua cor predileta e eu não sabia nem o que responder. Sabe, o que você gosta de comer? Sabe, pra onde você gosta de ir? O que você gostaria de fazer se você pudesse fazer agora? E eu falar, cara, eu não sei o que eu gostaria de fazer se eu tivesse agora. Quantas pessoas estão na mesma situação, que não sabem nem pra onde vão, nem o que querem, nem o que gostam? E aí, porque você não sabe nada disso, você não consegue, por exemplo, se respeitar. Você não sabe quem você é, como você vai se respeitar? E se você não se respeita, os outros também não te respeitam. E esse é um grande problema. Muitas vezes você está cobrando respeito, embora respeito não se cobre, ok? Mas você está exigindo que outras pessoas se respeitem, mas você mesmo não estabeleceu o limite sobre você. Entende? Você precisa aprender a respeitar. Você precisa aprender a se respeitar. A respeitar os seus limites, a respeitar as suas emoções, a respeitar até onde você quer ir. Sabe? E uma outra maneira também de se respeitar é aprendendo a perdoar-se. Quantas pessoas estão presas ao passado porque elas não se perdoam? Sabe? Elas não se perdoam por erros gravíssimos que cometeu no passado. Sabe? Mas não se perdoa e se apegou ao passado como se o passado fosse uma fonte de esperança. E o passado não é uma fonte de esperança. O passado tende a ser uma fonte de fracasso. Sabe? Você precisa aprender a perdoar. Sabe? Se você quiser se respeitar, deverá conseguir se desculpar de grandes falhas que você cometeu no passado. Sabe? Se você não aprender a se respeitar, se perdoando, sabe? Vai ficar muito difícil você seguir em frente. Vai ficar muito difícil as pessoas te respeitarem, porque você mesmo não se respeita. Eu não tô dizendo que a gente não chore pelo passado, pelas coisas que aconteceram no passado, mas uma hora você tem que se perdoar das coisas que passou. Sabe, não tem como você seguir pra frente se o tempo todo você olha pra trás, o tempo todo você se diminui pelas coisas que você fez no seu passado. Sabe, admita que você fez errado, peça perdão, se retrate, mas cara, resolve a vida, siga em frente. Sabe, siga para aquilo que está na sua frente, porque o passado você não tem mais poder de mudar. Você só tem poder de escolher agora para que o futuro seja diferente. Sabe, aprenda a se respeitar se perdoando. Quantas e quantas mulheres não se perdoam pelo aborto que fez na adolescência? Quantas mulheres não se perdoam pelas discussões com amigos, por relacionamentos que teve, sabe, emocionais, frustrações emocionais, escolhas erradas? Quantas mulheres? E carregam essa culpa e carregam esse desespero do passado como se ele fosse seu melhor amigo. O seu passado não é o seu melhor amigo. E esse tipo de passado, eu posso te garantir, ele está paralisando a sua vida. Sabe, você não consegue se respeitar, porque você não consegue abrir mão da dor que o passado te causou. Sabe, aprende a perdoar-se. Você precisa aprender a se perdoar. Sabe, o que ficou no passado, ficou no passado. Siga em frente, porque senão você não consegue se respeitar. Outra maneira que você tem de se respeitar é aceitar-se. Você precisa se aceitar como você é. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, não foram um dia, 2 dias, 3 dias, mas foram vários anos. Quantas vezes eu queria ser outra pessoa? Quantas vezes eu desejei ter um outro tipo de postura? Quantas vezes eu desejei não ser eu, ser a minha irmã? Talvez não ser tão direta, talvez ser um pouco mais flexível. Quantas vezes eu desejei que eu não fosse quem eu era? Sabe, quantas vezes eu não desejei e eu me odiava por ser quem eu era, por ser quem Deus tinha me criado para ser? Sabe, me odiava pelas circunstâncias que me tornaram. Sabe, quantas vezes eu chorei porque eu não conseguia, por exemplo, não ser uma pessoa que falava as coisas que achava que tinha que falar. Quantas vezes? Quantas vezes eu chorei e muitas pessoas não souberam, embora as pessoas achem que eu não chore, mas quantas vezes eu chorei porque tentei ajudar pessoas e me lasquei.
Sabe, me dei mal. Porque ninguém pediu minha ajuda, eu fui lá, tentei ajudar e quebrei a cabeça. Quantas vezes chorei porque eu me posicionei em coisas que eu achava que tinha que me posicionar e o mundo caiu na minha cabeça, mesmo eu estando certa. Quantas vezes? Quantas vezes eu fui tirada de roda de amigas porque eu não gostava de fofoca. Eu não era da turma do falar mal de todo mundo. E aí eu fui tirada. Quantas vezes? Não foram uma nem duas. E talvez muitas, hoje eu tenho maturidade para lidar com isso. Mas quando eu era adolescente, eu não tinha maturidade para lidar com isso. Eu não tinha maturidade para me aceitar. Sabe, aceitar quem eu era. Aceitar que eu tinha sido criada como um ser único para ser quem eu sou. E isso que me faz especial. Eu não sei se você consegue ver, tá vendo? Eu tenho uma marca aqui. E isso era para mim um problema. No meu casamento, por exemplo, eu decidi que eu só faria maquiagem se a pessoa conseguisse remover. Se você ver a foto do meu casamento, você vai ver que eu não tenho nenhuma marca. Eu não tenho essa cicatriz no meu rosto. Sabe, durante muito tempo, e olha que foi assim, eu casei com 22 anos e durante muito tempo eu avaliei a possibilidade de tirar a cicatriz. Até que um dia eu aceitei ela. Isso é o que eu sou. Eu sou também essa cicatriz. Essa cicatriz faz parte da minha história. Quantas mulheres não se aceitam? Porque tem cicatrizes. E eu não falo somente cicatrizes emocionais, mas eu falo cicatriz no corpo. E não se aceitam, sentem vergonha. Ou tem uma doença genética que às vezes perde a cor da pele. E não se aceita assim. E fica o tempo todo passando maquiagem. E eu fiz um avatarzinho nesses bonequinhos e eu decidi que ele teria a cicatriz. Porque essa cicatriz era eu. Fazia parte da minha história. Fazia parte de tudo que eu vivi. Fazia parte dos meus contextos. De família. Quantas vezes eu tive vergonha das minhas pernas? Que não eram pernas de meninas tão delicadas, mas eram todas lanhadas. Sabe quantas vezes eu não botei um vestido porque eu era magrela de vara fina? E eu não me aceitava. Eu não me aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era, eu não aceitava... Sabe quantas vezes eu não me dei o respeito porque eu não aceitava quem eu era? E hoje eu entendo que o que eu sou, tudo que eu passei, toda a história que foi trilhada, todas as escolhas que eu fiz sendo certas ou erradas, sabe, me fez ser quem eu sou. E hoje eu consigo me encarar no espelho sem a vergonha de me olhar e falar, cara, eu sou uma baita mulher. Sabe, eu sou uma baita mulher. E para ser uma mulher maravilhosa, assim, entendeu? Uma baita de uma mulher, o outro não precisou ser diminuído por isso. Eu só me tornei, eu só me aceitei. Eu me aceitei quem eu sou. Eu aceitei que eu sou uma mulher que ama tênis. Você vai ver sempre eu falar isso nas minhas lives, que pra mim isso era muito importante, porque pra mim isso era um problema. Eu me aceitei, por exemplo, que eu posso ser vaidosa, e eu sou hoje eu sou muito mais vaidosa com o meu cabelo, com a minha pele, sabe? Usar maquiagem e não ser arrogante, e não ser aquelas patricinhas, sabe, de filme, que pisa nos outros. Hoje eu me aceitei que eu posso ser linda, bela, sabe, sem colocar o outro pra baixo, sem ficar diminuindo quem, por exemplo, não pode ter. Sabe, você precisa se aceitar. Porque se você não se aceita quem você é, você não tem como se respeitar. Sabe, eu hoje me respeito. Eu respeito minhas opiniões, eu respeito o meu momento. Eu lembro de uma cena, e isso é desenvolvido, que eu tava com os meus 2 filhos pequenos, a diferença deles é quase 2 anos. O Bernardo tinha em torno de... O Bernardo tinha 2 e... Tinha 2 e pouquinho, a Dani tinha... O Bernardo tinha 2 anos completo, a Dani tinha 15 dias de nascida. E eu lembro que o meu marido não estava em casa, eu estava sozinha com as 2 crianças, de resguardo. E o Bernardo chorando, e a Daniela chorando, aquela... Sabe, aquela coisa de 2 pequenos. Eu lembro que eu abri o sofá-cama, deitei e falei, eu preciso descansar minha mente. E eu lembro de ter feito isso. Eu fiz, acho que, sei lá, umas meia hora, 40 minutos. Eu abri e deixei crianças chorando. Fui respirando e fui me acalmando. Por quê? Porque eu precisava me respeitar. Porque quando eu não me respeito, eu passo do meu limite. E você já deve ter passado do seu limite porque você não se respeita. Quantas vezes você deve ter passado do seu limite? E hoje... eu não me permito me passar do meu limite porque eu me respeito. Você entende? Eu tenho limites muito estabelecidos.
Então, para eu chegar a passar do meu limite, é porque naquele momento eu não me respeitei. Entende? E você precisa, então, se aceitar. Sabe? Seja feliz com a sua história. Sabe? Seja feliz com as coisas ruins que aconteceram com você também, porque isso faz parte que você se tornou. Tem uma frase que dizem que é escolhas difíceis, dias fáceis. Escolhas fáceis, dias difíceis. Às vezes você teve dias muito difíceis, de fazer escolhas muito difíceis. E hoje você está tendo uma vida fácil. E quantas vezes você se desvaloriza por isso? Sabe, não. Você sabe quantas coisas você venceu. Sabe quantas coisas você superou. Sabe, se aceite. Aceite a sua história. Aceite a história da sua família. Aceite o seu passado. Eu não estou dizendo para ficar nele, mas aceite. Porque ele faz parte da sua história. Ele faz parte de quem você é hoje. Sabe, as situações que aconteceu no seu passado, sabe, ela fez você ter característica, personalidade, estrutura, sabe, emocional, para quem você é hoje, para ser a baita mulher que você é, para ser a incrível mulher que você se tornou. Mas você precisa se aceitar. Sabe, hoje eu me aceito. Aceito a minha cicatriz, aceito minhas pernas cheias de marca, porque eu era uma menino, como dizem. Sabe, me aceito com as minhas posturas, me aceito com as minhas decisões de falar o que eu penso, me aceito com encarar o mundo da maneira como eu encaro, mesmo que isso eventualmente vai me trazer algum tipo de dano. Mas hoje eu me aceito, hoje eu me respeito, hoje eu respeito as minhas opiniões. Quantas vezes eu abri mão, não literalmente de opiniões, mas eu cedi em coisas que eu não queria ceder, só para que o outro ficasse bem. Entende? Sabe, você precisa aprender a se respeitar. E se respeitar é você trabalhar a sua autoconfiança. Sabe, você precisa começar a tomar decisões por si só. Sabe, tem tanta gente que é tão insegura e não toma decisões por si só. E aí não consegue saber quais são as escolhas, sabe? Não consegue saber as decisões que tomou, que foram de fato certas ou erradas. Sabe? Você precisa aprender, sabe, a desenvolver sua autoconfiança. Eu não tô dizendo que você não deva ouvir alguém. Você pode ouvir alguém. Sabe? Mas você não pode o tempo todo decidir por causa de alguém. Porque senão você nunca vai conseguir decidir por si só. Você nunca vai ter autoconfiança suficiente para você saber que você é capaz. Essa semana eu estava falando, por exemplo, com um amigo, né? Eu não me sinto autoconfiante para salvar ninguém no mar. Então eu tenho uma dificuldade muito grande, uma relação muito complexa com água. Então quando eu entro com os meus filhos, eles entram quase na canela. O Benato tem mais de 1,20 m, mas na canela, porque se cair, assim, tá na canela. E eu passei por uma experiência que foi levá-lo eles no Rio de Janeiro para ir no stand-up. E aí eu botei os dois, eu fiquei com o coração apertado, e foi uma sensação muito ruim, porque eu achava que eles iam se afogar. Por quê? Porque eu não tenho autoconfiança de salvá-los. Eu sei nadar, eu não morro afogada, eu dou meu jeito, mas eu nunca passei por uma experiência em que eu tive que salvar alguém na água, e isso me deu confiança, por exemplo, para salvar meus filhos. Embora eu tenha certeza que eles não iriam se afogar porque eles estavam de colete. Entende? Mas eu não tenho essa autoconfiança. Então eu achava que, na verdade, eu tinha medo de estar com eles na água. Não, era falta de autoconfiança em relação à água. Porque se eu já tivesse passado experiência na adolescência, que nadei, tive fôlego para salvar alguém, e aí sabe, você ganha confiança. É igual quando você faz a sua primeira venda. Às vezes a primeira vez que você faz uma coisa, você faz, sabe, com medo. Mas conforme você vê que vai dando certo, você vai ganhando, sabe, você vai ganhando confiança. Isso é na vida. Isso são nas escolhas. E as escolhas também são assim. A primeira vez que você faz uma escolha, você põe a mão na cabeça e fala, não vai dar certo. Aí você percebe que deu um pouquinho certo, aí você ganha mais coragem. Quantas pessoas estão paralisadas porque não tem confiança, mas nem arrisca? Como é que você vai saber se você é capaz? Sabe, você tem confiança, você não está arriscando. Você precisa ter autoconfiança. Sabe, autoconfiança para dizer não. Autoconfiança para fazer escolhas. Como é que você vai, sabe, ser confiante em algo que você nem tentou?
Entende? Você precisa aprender a se respeitar, tendo mais autoconfiança, sabe? Tendo confiança em si mesmo. Hoje eu posso falar, hoje eu posso pegar os meus 2 filhos e viajar do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro com 3 malas, 3 mochilas, 2 crianças, a hora que for. Porque quando eu fiz a primeira vez, uma tava no Canguru. E eu saí do Rio Grande do Sul, passei o dia inteiro de ônibus, de Uber, e hoje eu falo, cara, hoje eu tiro de letra. Você entende? Por quê? Porque eu arrisquei e agora eu descobri que eu dou conta de fazer. Quantas pessoas dão conta de fazer milhões de coisas, mas não estão tentando porque tem tanto medo? Sabe? Você pode trabalhar com coisas simples. Eu não conseguia fazer bolo. Eu achava que eu não conseguia fazer bolo nenhum. Sabe, bolo bonito e gostoso? Eu não conseguia. Eu falei, gente, não é possível. Meus bolos solam. Sempre solam. E eu decidi, no aniversário dos meus filhos agora, em fevereiro, que eu iria fazer um bolo para eles. Que eu iria aprender. Porque se outras pessoas conseguem, eu tenho a capacidade de fazer. E vou falar, eu já fiz, sei lá, 2, 3 bolos. Mas bolo bonito. Talvez não seja bonito decorar, mas gostoso. Aqueles assim, grandes, recheados, bem gostosos. Sabe, que as pessoas levarem para casa. Por que disso? Porque agora eu tenho confiança que eu sou capaz de fazer. Mas eu não tô falando de fazer bolo, eu tô falando de fazer escolhas. Quantas pessoas estão num relacionamento, sabe, que não tem confiança que sair desse relacionamento vai encontrar outro. Sabe? E aí você descobre que eventualmente você tá numa situação em que pessoas que estão aí, sabe, que não são nem casadas, nem solteiras, não são nada, tá aí tentando, e numa situação ruim. Que você não sabe se você é casada, se você não é casada, num relacionamento instável, ruim, sabe, se apegando a um relacionamento que muitas das vezes, sabe, mas você ficar com medo de, ai, será que eu acho alguém, sabe, você só vai saber se você tentar. Sabe quantas coisas você precisa ter autoconfiança para mudar de emprego, autoconfiança para começar uma coisa nova, sabe, autoconfiança para arriscar uma coisa nova. Sabe, e quando você aprender a ter autoconfiança, você vai começar a aprender a se respeitar. Você vai saber, por exemplo, seus limites. Você vai, até a autoconfiança, estabelece limites para onde você não vai. Um amigo meu me contou essa semana e eu achei muito interessante, é verdade. Que ele tem 2 filhos, ele é casado, ele tem 2 filhos. E ele sempre foi aventureiro, sempre foi aquele cara que pulava de cabeça, sabe? Em praia, sempre assim, em cachoeira, aquela coisa bem aventureira de quem não tem filho, de quem não tem família, né? Mas recentemente ele passou por uma situação em que ele estava em cima do barco de um navio e algumas pessoas estavam pulando de cabeça, ele falou, vou pular! E aí quando ele foi pular, ele olhava para o mar e via a cara dos filhos dele. E ele não teve coragem. E ele falou, não é possível, cara, eu sempre pulei de cabeça. E ele, não, eu vou pular. E ele não pulou. Por quê? Por causa do autoconhecimento. Ele agora sabe qual é a importância que a vida dele tem para os filhos dele. Você entende? Qual é a importância que a vida dele tem para a família dele. Você entende? E aí quando você começa a perceber a sua importância, você começa a parar de dar de doido. Não tô dizendo que quem faz isso é doido. Não é isso. Mas eu confesso que eu perdi muito mais a minha capacidade de aventureira quando eu penso na possibilidade de meus filhos ficarem sem mim. Hoje eu não pulo. Hoje eu sou... Assim, amo aventura, mas assim, se correr um risco de vida, eu não faço mais. Por quê? Porque eu me autoconheço, ou seja, eu tenho conhecimento sobre a minha importância para os meus filhos. Consegue entender? Então você precisa se conhecer. E você precisa ter autoconfiança. Sabe? Autoconfiança, sabe? Para fazer alguma coisa diferente. Começa com pequenas coisas. Sabe? Começa com detalhes. Sabe? O que você queria fazer que você ainda não fez porque você tem medo? Faz devagar. Sabe? Faz de pequeno, de pouco em pouco. Sabe? Às vezes você quer vender alguma coisa e você nunca vendeu nada. Pega alguma coisa que você saiba fazer. Sabe fazer pipoca? Vende pipoca. Sabe? Faz alguma coisa. Começa devagar. Começa um passo de cada vez e você vai ganhando confiança. E você vai ganhando confiança.
Até que você possa perceber que você tenha se enxergar dessa maneira. Também você pode treinar no espelho. Às vezes você quer vem falar em público, você tem dificuldade, treina no espelho, sabe? Pega seu celular e manda para os seus amigos. Cria esse hábito. Cria o hábito de se desafiar todos os dias, nem que seja uma única coisa. Sabe, você precisa aprender a manter uma mente positiva. Sabe, a atitude positiva pode definir o seu sucesso. Existe um versículo na Bíblia que eu gosto demais, que é: assim como um homem se imagina, assim ele é. Como que você se imagina? Você se imagina como alguém fracassada? Você se imagina como alguém como uma mulher derrotada, como uma mulher que nunca vai dar em nada, como uma mulher que nasceu para ser um fracasso, sabe, a pior pessoa do mundo? Assim você é. Sabe, assim você é. Mas se você começar a se imaginar como uma mulher de vibra, sabe, de garra, que passou por muitas coisas e hoje está aqui firme, viva, criou seus filhos, sabe, com muita dificuldade, mas criou seus filhos. Porque tem muita gente que não cria. Sabe, se você começar a se imaginar assim, se você começar a se enxergar dessa maneira, com o potencial de criar, se você levantar a sua poupança desse sofá que tá a marca, porque você fica o tempo todo vendo TV, cara, você vai se perceber o quão potencial você tem na sua vida. Você tem internet, você poderia estar estudando o que você quisesse, você poderia estar fazendo o que você quisesse. Mas você precisa se enxergar assim. Você precisa se enxergar dona da sua história, dona das suas convicções. Sabe? E você se enxerga assim falando isso. Sabe? Não é só uma mente positiva. Não, eu não creio nisso. Eu não creio que só falar, repetir como se fosse simplesmente aleatório. Não é isso. Eu creio exatamente quando você fala, você cria situações. Quando você fala, você se compromete com as suas escolhas. Quando você fala, você se compromete com as suas decisões. Sabe? E Deus, que é o Criador do universo, e tudo foi feito pela palavra, quando você fala, você atrai. Sabe? Você cria as coisas. Você cria as circunstâncias a seu favor. Sabe? Por exemplo, você tá falando, eu queria um secador de cabelo. E a pessoa fala, poxa, é verdade, eu tenho secador de cabelo, vou te dar. Olha que interessante, você criou. Se você nunca tivesse falado, como alguém saberia que você por exemplo, queria um secador de cabelo? Você cria, com as suas palavras você tem poder de criar. Criar situações. Criar relacionamento. Criar network. Criar emprego. Criar negócios. Você precisa aprender a falar. Falar sobre aquilo que você quer. Você precisa aprender a falar. Porque o mundo eu falo que é Deus. Deus conspira para que você tenha sucesso. Porque está na palavra. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Você precisa criar as situações. Fale aquilo que você quer ver e você vai ver. Você precisa começar a falar aquilo que você quer ver sobre si. Você ficar falando, eu sou derrotada, eu sou preguiçosa, eu não consigo. Não vai mudar. Então eu te desafio. Passa a falar, eu sou mulher de garra, eu sou mulher de vigor, eu tenho capacidade, eu tenho potencial. Todos os dias, você vai começar a se declarar sobre si. Sabe, pensa positivo. Quando vier uma situação negativa, você vai falar, eu vou aprender a fazer limonada com esses limões. E depois vou vender a limonada. Entende? Não é só fazer para beber. Você vai fazer, você vai beber e você vai vender a limonada. E depois você vai ensinar outras pessoas a fazerem limonadas e venderem limonadas. Consegue entender? Você precisa ter uma atitude positiva. Sabe, se às vezes você vai no emprego e era o que muito você queria e você fala, eu não sei se eu vou nessa entrevista de emprego porque eu não sei se eu vou passar. Sabe? Tudo bem. Vai. E se você não passar, pelo menos você tentou, pelo menos você se arriscou. Sabe, você precisa sair da sua zona, sabe, de negativismo e começar a enxergar que existe um mundo ao seu redor e que ele está pronto para conspirar ao seu favor. Quando você fala em situações, quando você começa a declarar de maneira positiva, eu não digo positiva como um mantra, eu sou bonita, eu sou bonita. Não é isso.
Sabe, quando você começa a entender e se perceber e começar a falar sobre a maneira como você quer que você acha sobre si, você vai ver que você vai começar a criar coisas que você não criaria antes. Falo isso por experiência. Sabe quantas coisas, e as pessoas que me conhecem sabem disso, quantas coisas eu criei porque eu falava. Essa live que você tá vendo foi uma decisão criada. Eu criei fazer isso, eu decidi que iria fazer isso todos os dias. Quando não sobe ao vivo, sobe no offline, mas sobe. Eu decidi. E eu não preciso de babá para isso. Consegue entender? Eu decidi. E eu decidi que eu vou criar coisa a respeito dos meus filhos. Todos os dias eu falo para meus filhos, vocês são incríveis. Todos os dias eu durmo e falo com eles, vocês nasceram para fazer e mudar a história. Eu não sei o que eles vão ser, mas eles nasceram para isso. Você que está me ouvindo nasceu para ser brilhante. E todo o que aconteceu no seu passado e te trouxe até onde você está é porque você precisa saber. Você nasceu para ser brilhante. Entende? Mas você precisa aprender a falar sobre brilhantismo. Você precisa aprender a falar sobre coisas que você quer que aconteça. E quando você começar a falar, o seu corpo, as suas emoções vão virar para aquilo que você fala. Sabe? Para você também aprender a se respeitar, você tem que parar de querer ser igual a todo mundo. Sabe? Nós somos seres únicos, criados com capacidades únicas, sabe? Com estrutura emocional, com percepção da vida, de maneira única. Única. Ninguém é igual a você. Sabe? Ninguém tem o talento e o brilhantismo e a percepção que você tem. Mas muitas das vezes você não se respeita, sabe? E fica olhando o outro. Fica olhando, eu queria ser o que o outro é. Eu queria fazer o que o outro faz. E aí você sai do que você nasceu para ser e nasceu para fluir de maneira mais natural, para ir para um lugar que você é forçada. Porque não é o seu lugar, não é o seu ambiente. Você entende? Dificilmente você vai me ver falando sobre moda, porque não é o meu ambiente. Eu tenho outras pessoas que falam sobre moda, que talvez eu acompanhe, mas você não vai ver eu falando sobre moda, porque não é o meu ambiente. Eu não nasci para falar de moda. Eu não fui criada. A minha estrutura de passado, de história, sabe? Não fui nascida para ser criada para falar sobre moda. Eu fui nascida e fui criada para falar sobre como transformar a sua vida de uma maneira brilhante. Entende? Como te tornar uma mulher que se enxerga, se olha e fala, cara, eu sou uma baita mulher. Eu sou uma baita mãe. Entende? Eu sou poderosa. E não porque eu passo em cima um dos outros, porque eu já venci muitas coisas. E quantas mulheres estão aí me assistindo agora e se acham um fracasso? Cara, bate no peito e fala, eu sou uma baita mulher. Entende? Você precisa se enxergar, mas para isso você precisa parar de querer ser igual aos outros. Sabe? Isso vem desde a nossa infância, quando fala, olha seu irmãozinho come mais rápido, seu irmãozinho não faz isso, sua irmãzinha não faz aquilo. E aí você fala, meu pai gosta mais da minha irmãzinha, então se eu for minha irmãzinha, meu pai vai gostar de mim. Você cresce o tempo todo querendo ser outra coisa. Sabe? Você nasceu, por exemplo, para ser águia. Sabe? Mas quer ser galinha. Entende? Você nasceu que às vezes você vê coisas que só você vê e mais ninguém vê. Mas você fica lá ciscando como galinha, mas você nasceu para ser águia. Entende? A galinha tem sua função e a águia também tem. Sabe? Pare de se comparar com os outros. Pare de medir a sua vida pela vida dos outros. Pare de se qualificar pela vida do outro. Sabe? Pare de invejar o que está do seu lado. Eu lembro que quando eu me casei, eu fui morar na Taquara, que é um bairro do Rio de Janeiro, e eu fui morar num apartamento que eu podia pagar. Né? Eu tinha saído da casa dos meus pais, havia me casado, e eu fui para um apartamento que eu podia pagar.
Não era o apartamento que eu queria, não era o apartamento dos meus sonhos, não era o local que era o local dos meus sonhos. Né? Eu estava acostumada com outro padrão de vida. Era no 5º andar, eu estava acostumada a subir no máximo um lance de escada. E eu fiquei muito frustrada. Mas, assim, vida que segue. É o que tem pra dar, vamos que vamos. Mas o pior não foi esse. O pior foi ver uma amiga minha que morava numa casa linda, 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 linda. Era bem mais afastada da região onde eu estava. E naquela vez eu tive inveja da casa dela. Olha que doideira. Eu tive inveja. Eu tive inveja porque a casa dela era maravilhosa e a minha casa não era. Sabe? Para de invejar o que é do outro. Decida o que você quer e corre atrás disso. E uma outra situação que aconteceu, e isso aí tem recentemente, acho que deve ter um ano mais ou menos, 1 ano e meio. Eu nunca quis uma casa de 2 andares. Por quê? Porque eu falava, uma casa de 2 andares, uma casa de 2 andares. E uma vez eu vi uma live e vi uma casa muito bonita da live e tinha uma escada bonita. Pela primeira vez eu falei, cara, eu quero uma casa bonita. Sabe, eu quero uma casa bonita. E eu falei, amor, eu quero mudar pra uma casa. E a gente começou a procurar. E eu falei, eu quero uma casa bonita, eu quero uma casa com escada. Escada bonita, eu quero uma casa bonita. E sabe, e aí eu comecei, e aí dessa vez eu não tive inveja. Eu comecei a avaliar que eu nunca tinha tido uma casa bonita, porque talvez eu nunca tivesse escolhido uma casa bonita. E hoje eu moro numa casa bonita. Entende? Você entende? Com escada, com lareira. Sabe, com parede de pedra. Com garagem no porcelanato. Você entende? Mas por quê? Porque eu parei de invejar o outro e comecei a correr atrás daquilo que eu queria. Sabe quantas vezes você inveja o corpo da outra mulher? O marido da outra mulher? Olha que doideira. Sabe, você não valoriza o que você tem. Quantas vezes a grama do outro é muito mais verde? Sabe, quantas e quantas vezes, em quantas situações você tá falando, porque se eu tivesse o emprego que ela tem, talvez eu tivesse o sucesso que ela tem. Sabe? E você não faz nada pra isso, você só fica na inveja. Sabe? Trabalhe pra conseguir o que você realmente quer e não o que o outro tem. Você entende? Trabalhe pra conseguir. Se você quer ter o corpo da mulher, para de olhar o corpo da mulher e passa a trabalhar pra ter o seu corpo. Sabe, se você quer o homem que ele tem, que ela tem, será que você é a mulher que ela é? Entende o que eu tô te falando? Entende? Sabe, se você quer a casa que você quer, para de olhar a casa do outro. Sabe, trabalhe para construir as suas coisas. Se você quer o dinheiro que o outro ganha, sabe, o salário que o outro tem, o rendimento que o outro tem, pare de olhar a vida do outro, sabe, e comece a correr atrás disso. Porque o do outro é do outro. O que é do outro... Tem um ditado popular que é mais ou menos assim, o que é do outro ninguém come. Você entende? Vai trabalhar para comer o que você quer. Você entende? Sabe, você precisa aprender a lidar com as críticas. Para você aprender, sabe, a se auto-respeitar, você precisa aprender a lidar com as críticas. E aí eu já falei como que a gente lida com as críticas. A crítica vem, você avalia a crítica, ok? Avalia se ela tem bom senso. Se tiver bom senso para você, se fizer sentido para você, você acata, modifica o que precisa. Mas se ela não fizer sentido para você, você simplesmente joga fora. E a pessoa que criticou? Aí você põe na caixinha do amor, na caixinha da loucura, na caixinha de quem não me conhece. Entende? Você precisa aprender a lidar com a crítica. Sabe, avalie o que a pessoa está dizendo. Porque muitas das vezes você será capaz de aperfeiçoar o que você está fazendo, ouvindo o que o outro tem a dizer. Mas se não fizer sentido para você, cara, joga fora. Entende? Se livra. Sabe, você precisa também, para aprender a se respeitar, acreditar nas suas escolhas. Sabe, você precisa acreditar que as escolhas que você faz também, elas têm coerência. Sabe, você precisa, uma hora, ficar um pouquinho no seu pé e falar, não, eu entendo que é isso aqui, e ficar um pouco mais. Sabe, muitas das vezes você não acredita nas decisões que você tomou.
Sabe, se você quiser se respeitar a si mesmo, deverá acreditar nas suas decisões. Sabe, se você realmente quer acreditar em si mesmo, quer se respeitar, acredite nas decisões que você tomou. Acredite nas decisões que você tomou sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego. Eu lembro que quando eu saí do emprego, e eu lembro disso, assim, muito claramente, eu tomei a decisão, isso alguns anos atrás, sou professora formada em pedagogia, e aí eu fui procurar emprego, porque tinha que procurar emprego de carteira assinada, eu procurei emprego de carteira assinada, mas eu dava aula no outro turno. E aí foi chegando setembro e outubro, e assim, eu ia pra aquele ambiente, assim, querendo, sei lá, ficar doente pra não ir. Mas agora eu tinha mais responsabilidade, então eu ia. Mas eu já não aguentava mais. E aí eu falei com meu marido, falei, meu bem, eu vou sair. Ele quer, mas é o dinheiro certo. Falei, amor, eu vou sair porque eu tenho potencial pra ganhar muito mais dando aula particular. E aí, muito na crise de sai ou não sai, falei, saí, tomei a decisão, comecei a dar aula particular e eu ganhei muito dinheiro. Mas muito dinheiro, muito dinheiro. Você entende? Por quê? Porque eu acreditei nas minhas decisões e corri atrás para que elas funcionassem. Recentemente, quando eu já tinha decidido mudar de profissão, eu tinha decidido que eu não iria mais ficar com uma área somente de pedagoga, que eu queria mudar de profissão, não queria só dar aula mais particular. Eu fiz uma loucura, comprei um curso à vista e estudei ele em 10 dias. Eu tinha estudado, sei lá, 100 horas. Virei noite estudando, acordava cedo. Você entende? Mas eu acreditei nas minhas decisões e hoje eu colho frutos das decisões que eu tomei. Porque eu acreditei nelas. Sabe? Você precisa aprender a acreditar nas suas escolhas. Sabe? Eu decidi escolher o marido que eu tenho. Foi escolha minha. Ninguém me pediu pra escolher ele. Eu acredito na escolha que eu fiz. Eu acredito que ele era o melhor pra mim. Sabe? Que ele é o melhor pra mim. E eu decidi. Sabe? Aprenda a decidir, a acreditar nas suas escolhas. Talvez elas não vão ter 100% do resultado que você espera. Mas sabe, você está desempenhando e você está desenvolvendo o seu autorrespeito. Sabe? Você pode pedir conselhos. Mas se eles forem muito diferentes das suas decisões, sabe? Tenha o feeling. Sabe? Percebe o feeling. Sabe? Às vezes você precisa, sabe, ir por intuição. Entende? E você vai ver que vai dar certo. Uma maneira também de você se respeitar é não deixar que os outros te afetem. Sabe, nós temos falado em lives, sabe, em cada conteúdo, que você não pode deixar que os outros afetem você. Sabe, e isso aí é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos cercados de pessoas. Sabe? Mas quando você tem um senso de respeito próprio, a sua felicidade deve partir de você e não do outro. Quando você tem o seu senso de respeito, você não delega a sua felicidade, a sua conquista a outras pessoas. Não delega. Você faz acontecer. Sabe, quantas pessoas não se respeitam porque estão delegando a felicidade a outras pessoas? Não se respeitam porque estão delegando, sabe, suas convicções a outras pessoas. Para depois ter quem culpar. Sabe, você não pode ser assim. Sabe, você precisa aprender que deve partir de você o sucesso. Se você tiver alguém que te aplauda, bacana. Mas se você não tiver, segue a si mesmo. Se você tiver alguém que te dê uma mãozinha para subir, cara, bacana. Mas se você também não tiver, segue a si mesmo. Sabe, você precisa entender que os outros não podem afetar a sua felicidade. Que os outros não podem afetar as suas decisões. De ser feliz, de ser um sucesso, de ser financeiramente estável, de fazer outra coisa. Sabe, você não pode. Se você sempre deixar as pessoas mudar de ideia, que façam você mudar de ideia, ou repensar as suas decisões, quando é que você vai ter uma convicção forte? Quando é que você vai ter uma convicção, sabe, que segura em tempos difíceis?
Quantas pessoas abrem mão de casamentos porque não estão com convicção forte por causa de crise? Entende? E aí quando você aprende a se respeitar, a se colocar no limite, sabe, a saber quem você é, existem algumas coisas que vão acontecer. A primeira coisa, e que a gente chama de efeito colateral, os primeiros efeitos colaterais de quando você aprende a se respeitar, é que você se recusa a entrar em guerra que não é sua. Você se recusa a entrar em guerra que não é sua. Muitas das vezes você entra em guerras que não são suas porque você não se respeita. Aí você dá a cara pra bater, de graça. Quantas pessoas estão dando a cara pra bater de graça? Eu dava a cara de graça. Falava assim, põe e bate. Quantas vezes? Quantas vezes defendi o oprimido, mas o oprimido mesmo tava nem aí. Entende? Quantas vezes? Quantas vezes eu entrei em guerra porque eu achava que eu tinha que entrar em guerra, porque, sabe, entrar em discussões que, cara, pra mim tava resolvido. Eu ia fazer ou não ia fazer. Mas entrava por causa do outro, aí o outro mesmo, tava nem aí. Ganhava o benefício de ficar bem com todo mundo. E eu, o ônus de ser a que falava, a que rebatia, a rebelde. Quantas? Mas, gente, perca a contagem. Quantas? E eu aprendi a me respeitar. Sabe, eu aprendi que eu não vou entrar em guerras que eu não esteja disposta a ir até o final. Se as pessoas não estão dispostas a lutar as próprias guerras, que elas morram nas guerras. Você entende? O que eu não posso é querer eu lutar uma guerra e o outro ficar sentado, sabe, e não virar soldado junto comigo. Quantas vezes? Sabe, quantas vezes a gente entra na guerra e o outro fica lá sem ser soldado? Só entra você. Aí você entra, você luta a guerra, às vezes você ganha a guerra, às vezes você não ganha, mas você entra na guerra. E o outro, cara, de boa, boazinha, sem problema nenhum. Quantas vezes? Sabe? Você tem que entender que os problemas dos outros não são seus. São dos outros. Não tô dizendo que você não vai se ajudar. Não é isso. Mas a pergunta é, te pediram ajuda? Pediram ajuda pra você? Não pediu. Então não se meta. A menos que seja uma coisa grave, ok? Que às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda. Aí é um caso extremo. A pessoa tá se afogando, sabe? Você tá vendo a pessoa morrer afogada e você vai fazer alguma coisa. Mas sabe, às vezes a pessoa tá achando que sabe nadar. Sabe, aí você vai ajudar ela, fala, não, tô afogando não, sei nadar, te mete na minha vida não. Aí você leva um passa fora de graça. Por quê? Porque é trouxa. Ninguém te perguntou nada. Sabe, ninguém te perguntou nada. Ninguém pediu sua ajuda em nada. Certa vez aconteceu uma cena muito revoltante, mas eu fiquei com muita raiva. Mas pensa numa pessoa que ficou com raiva, porque era trouxa. Sabe, se pudesse botar aqui trouxa, era eu. Em uma determinada situação, um grupo de pessoas estavam programando um evento, organizando um evento, e eu vi que esse grupo de pessoas estavam precisando de um determinado equipamento. E eu fui lá oferecer, e olha, gente, trouxa. Mas pensa numa pessoa trouxa. Aí a pessoa responsável não tava, e aí eu peguei e falei assim, pô, vi o pessoal na onça. Ninguém me pediu nada, ninguém me perguntou nada, ninguém fez nada, mas eu achei que eu tinha que ajudar. Eu fui lá, e aí eu perguntei se eles queriam, olha que absurdo, que eu queria que eu fosse na minha casa, que deveria ser uns 14 quilômetros do ambiente, para pegar esse equipamento para eles. Aí, por algum motivo que eu não sei qual, não lembro se eu fui ou se eu não fui, não lembro, mas a pessoa responsável chegou com o equipamento. Aí depois, eu fui chamada para uma reunião para dizer o quê? Não se meta na equipe do outro. Trouxa! Trouxa, porque se eu não tivesse realmente me metido na equipe do outro, eu só queria ajudar. Mas a pergunta é, alguém me pediu alguma coisa? Alguém pediu para que eu fizesse alguma coisa? Trouxa! Eu lembro de descer as escadas e ficar com uma raiva. Por quê? Porque eu só estava ajudando, querendo ajudar, e fui chamada a atenção. E estava certa. Quer dizer, não sei. Eu não faria dessa maneira, mas ninguém pediu minha opinião. Ninguém pediu a minha ajuda. E aí levei na cabeça, por quê? Porque queria ajudar o que não foi pedido.
Quantas vezes você às vezes entrou em relacionamento de namorado e amigas, e aí você entra, vai defender a sua amiga pra não sei o quê, aí eles ficam bem e você se lasca, trouxa. Lasca, trouxa. Quantas vezes? Quantas vezes isso não aconteceu? Sabe por quê? Porque quando você aprende a se reconhecer, você aprende a se respeitar, você não entra mais em situação dessa. Não entra. Não entra. Não entra. Hoje, assim, dificilmente vai ser muito difícil. Às vezes eu me pego entrando. Mas aí eu brinquei que eu vou escrever assim, na minha mão o que eu tenho a ver com isso, entendeu? O que eu tenho a ver com isso? Hoje, eu dificilmente entro em guerras que não são minhas. Das minhas irmãs, com a família. Não. Pra quê? Pra eu ser a que fala? Pra eu ser aqui sabe, que é grossa? Não. Cada um que assuma suas guerras. Sabe? Você precisa aprender a entrar em guerras. Quando você aprender a saber o seu limite, a se respeitar, você não entra mais em guerras que não são suas. Você não entra mais em situações que você não foi convidado. Entende? Muitas das vezes você vai resolver um problema e você leva um passo fora de graça. Por quê? Porque ninguém te perguntou nada. Sabe? Então, quando você aprende a se respeitar, você simplesmente passa a ignorar algumas situações. É claro que se te pedirem ajuda, aí são outros 500. Mas muitas das vezes a gente vai sem pedir ajuda mesmo. E tonga na cabeça, né? Outra coisa que é um efeito colateral de quando você resolve se respeitar é você decide a hora que você vai responder as mensagens ou aceitar uma proposta. Sabe quantas vezes a gente não parou a vida para passar respondendo o WhatsApp da mãe? Sabe? Passar respondendo o WhatsApp do pai. E às vezes é um áudio longo de 15 minutos. Que a pessoa demora e você não entende nada do que ela tá falando e as coisas assim. Agora, eu tenho uma regra, eu vi isso com um cara que, assim, eu ouço áudio. Até porque eu falo muito em áudio. Mas, assim, se é uma situação, não dou nada, eu falo, escreve. Porque às vezes a pessoa vai ficar com preguiça de escrever e resolver o problema. Entendeu? Sabe? Mas hoje eu me dou, por exemplo, com meus clientes, o direito de responder quando eu puder. Às vezes eu ficava naquela ânsia assim, não, porque se eu não responder agora eu vou perder o cliente, vou perder dinheiro. Sabe? Não, hoje eu falo, ok, ele aguarda. Não tem só ele. E se por acaso tiver só ele, eu vou arrumar outro. Entende? Eu não posso ficar à mercê de responder 2, 3 horas da manhã. Um cliente. Então hoje eu não faço mais. Kelly, mas e o dinheiro que você perdeu? Não, um cliente não me mata. Eu vou procurar outro cliente. Nem que eu trabalhe 10 vezes, mas eu vou procurar outro cliente que eu tenha a liberdade de escolher a hora que eu vou responder. Sabe, quantas vezes um amigo te manda mensagem, você para a sua vida para responder a mensagem do seu amigo? Sabe, porque você sabe, estabeleceu como prioridade. Às vezes você está fazendo uma outra coisa que é muito importante. Entende? Mas quando você aprende a se respeitar, você aprende a falar pro outro, espera um pouquinho. Com filhos, você consegue falar pro filho, filho, espera, eu vou resolver o que eu tô fazendo e depois eu falo com você. Sabe, quando você aprende a se respeitar, você consegue fazer o que quer, a hora que quer. E quando quiser. Quando você aprende a ter o respeito sobre si, você consegue decidir o que você quer fazer e o que você não quer fazer. E aí tem uma história muito engraçada, que pra mim era engraçada, porque o dinheiro era meu. Eu sempre saía com os amigos, na época da juventude, né, quando eu era mais nova, pra comer. E às vezes eles queriam, a gente ia no shopping, cheio de coisa gostosa pra comer. Eu tinha pouco dinheiro. Cara, eu vou gastar o dinheiro com o que eu quero comer, com o que eu quero, pra onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o dinheiro é meu. E eu lembro de uma cena de, sei lá, acho que a gente foi no shopping fazer alguma coisa, tinha uma praça de alimentação e eles queriam comer pizza. Mas eu não queria comer pizza, eu queria comer comida japonesa. Entende? Eu queria comer comida japonesa, eles queriam comer pizza. E aí eu falei, como que é? Falei, não, eu vou comer a comida japonesa. Aí teve uma das meninas que falou, ai, você é sempre do contra, sempre do contra.
A gente vai comer uma coisa e você sempre quer comer outra. Eu falei, lógico, o dinheiro é meu. O dia que vocês pagarem, eu como o que vocês estão comendo. E eu comi a minha comida japonesa. Aí eu tenho uma foto que é a pizza, ok? E eu com hashi comendo comida japonesa. Sabe, eu decidi, eu sabia o que eu queria. Eu queria comer comida japonesa, eu não queria comer pizza. Sabe, quando você se respeita, você começa a fazer escolhas que você quer. Você decide, por exemplo, eu quero usar chinelo no frio. Eu quero andar descalço. São coisas simples, mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando você se respeita, você começa a decidir o que você quer da sua vida. E quando você quer fazer as coisas. Você precisa se respeitar. Muitas pessoas estão esgotadas emocionalmente, se sentindo sobrecarregadas, porque elas não se respeitam. E aí ela não entende que poderia deixar a louça pro dia seguinte. Mas acha que tem que lavar a louça e aí sobrecarrega. Sabe, aprende a se respeitar. Quando você aprende a se respeitar, você entende que você não precisa dar explicação de tudo. Não precisa. Não precisa. Simplesmente não precisa. Eu sou alguém que tem costume de fazer muitas perguntas. E gosto de muitas respostas. Então, às vezes, eu me pego respondendo o que eu não queria responder. Entende? Assim, porque eu acho que não tem que responder. Nem todo mundo tem que saber nada. Então hoje eu faço todo um trabalho, eu trabalho em relação a isso, para responder aquilo que eu quero responder. E aí quando eu não quero responder, eu pergunto pro outro, por que você está perguntando? Para que você quer saber? Qual a diferença isso faz na sua vida? Que a pessoa vai parando de me perguntar. Sabe, mas quando você aprende a se respeitar, você para de dar explicação 24 horas dos seus passos. Eu não preciso, por exemplo, explicar para os meus filhos, e eu falo quando você tem autonomia sobre isso, né, sobre as suas decisões, os meus filhos têm que me dar explicação. Não tem essa. Com 3 e 5 tem que me dar explicação. Porque, embora eles estejam aprendendo a se respeitar, mas eles hoje moram debaixo do meu teto. Eles são crianças. Entende? É diferente quando você é adulto. Então hoje, quando eu decido, por exemplo, se eu vou malhar ou não, eu não preciso ficar dando explicação para todo mundo. Sabe, eu dou explicação pro máximo para quem é meu parceiro de vida. Agora, o que os outros pensam é o que os outros pensam. Eu devo, porque escolhi dever essa explicação ao meu parceiro. Quanto eu gasto, o que eu faço, para onde eu vou. Mas eu decidi. Eu decidi ter esse tipo de relacionamento com meu marido, com meu parceiro. Então, ele é quem sabe. Tem coisas que acontecem que eu não conto para ele até que se resolva. Entende? Porque eu sei que vai se resolver. Quando se resolver, vai ser mais fácil de explicar a situação. Aí você fala, você está mentindo? Não tô. Mas quando se resolver, é melhor dar o problema resolvido do que preocupar o homem. Entende? Com um problema que vai se resolver. Sabe, quando você aprende a se conhecer, sabe, a se respeitar, você para de dar explicação para tudo. Sabe, até porque existe uma premissa que é muito bacana. Para amigos, você não precisa explicar. Não precisa. Eles te conhecem e sabem exatamente o que você fez. Agora, para inimigos, não adianta. Você vai dar milhões de argumentos e a pessoa nunca vai te olhar com os bons olhos. Agora, para quem é seu amigo, que conhece você, que sabe quem você é, vai te entender. Vai saber o porquê que você fez. Se não souber o porquê, vai saber qual é a motivação, porque te conhece. Então, quando você se respeita, você para de dar explicação por tudo. Você para de dar explicação porque você está levando algo pro seu filho na escola. Às vezes você dá uma assim só para a pessoa parar de encher o saco. Você para de dar explicação do seu dinheiro. Porque que você está gastando X em determinado tipo de coisa. O que as pessoas têm a ver com isso? São suas decisões. Quando você se valoriza, você para de dar... Sabe, quando você se respeita, sabe, você sabe quem você é e você tem respeito por si, você para de dar explicações a respeito de todos os detalhes da sua vida. Sabe, quando você... Isso é um efeito colateral, você para de dar explicação.
Você evita a negatividade, você evita de falar mal de você mesmo. Sabe, você evita que as pessoas falem mal de você. Você não tem como evitar que as pessoas falem mal de você. Mas se você evita falar mal de si mesmo. Quando você se valoriza, quando você se respeita, você para de ficar apontando o tempo todo seus fracassos e começa a olhar o potencial que você tem e as vitórias que você teve. Você aprende a se colocar quando necessário. Sabe, você aprende a falar das suas emoções, a estabelecer limites claros e rígidos quando necessário. Quando você se respeita, você começa a estabelecer limites. Lembra que eu falei que quando você não se respeita, você ultrapassa seus limites? Por que você ultrapassou seus limites? Porque você não se respeitou. E muitas das vezes não nos respeitamos. Sabe, dificilmente eu vou estar numa situação em que... Mas é muito difícil eu estar numa situação em que eu não possa ir embora. Se eu estiver em um ambiente que eu não me sinta confortável, em que eu não me sinta à vontade, eu vou embora. Eu vou embora. Eu pego as minhas coisas, eu pego os meus filhos e eu vou embora. Por quê? Porque esse é meu limite. Porque se eu ficar, eu vou extrapolar o meu limite. Então, se eu tiver uma situação em que o clima esquentou, seja qual for, com quem for, eu saio do ambiente. E o que o outro vai pensar? O problema do outro. Eu vou embora. Entende? Por quê? Porque eu me conheço. Então, eu aprendi a colocar limite. Na minha casa, quem define as coisas sobre os meus filhos sou eu e meu marido. Isso é limite definido. Eu passo a maior parte do tempo com eles. Então, existem coisas que são definidas porque eu defini. E às vezes o pai não tem nem tanta interferência em relação a isso. Por quê? Porque eu passo 24 horas com eles. Então, se eu estabeleci aquilo ali, é para ser aquilo ali. Entende? Por quê? Porque eu sei que aquilo ali funciona. No dia a dia, no 24 horas, aquilo funciona. Não estou dizendo que às vezes não tem umas exceções, mas no geral, funciona. E se vier avó? Meus limites estão definidos. E se vier tia, prima? Estão definidos. É claro que existe uma flexibilidade, ok? Mas é bem curta. Então, se, por exemplo, eu colocar de castigo, ninguém tira. Ninguém tira. Eu também estabeleço alguns limites quando os meus filhos ficam com outras pessoas. Você entende? Então, assim, quando você sabe quem você é e você se respeita, você vai começar a se colocar quando acontecer algo. Falar o que você não gosta, falar como você se sente, definir o que você não quer mais que aconteça. E, se necessário, tomar uma atitude drástica. Sabe, você para de achar culpados quando você se respeita. Quando você se respeita, você para de achar culpados. Quantas pessoas acham que culpados? Ficam achando culpados para a vida que está vivendo, para a história que está construindo. Não existe culpados. Ninguém te falou, não? Então eu estou dizendo, não existe culpados. O que existe é falta de você se respeitar e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Porque é impressionante. Às vezes tem pessoas que têm a mesma situação que você e estão muito mais além porque elas pararam de dar desculpas, de achar culpados. Quando você aprende a se respeitar, você aprende a lidar com as suas emoções sem recorrer ao vício. Isso é qualquer tipo de vício. Quando você se respeita, você consegue se encarar de frente, de se olhar e resolver as suas emoções. Muitas pessoas não se respeitam e vão para as drogas, para o álcool. Por quê? Porque não se respeitam. Destroem a si mesmo por não ter coragem de se encarar. Quando você se respeita, você veste o que quer. Mesmo que o seu corpo não esteja no padrão que o outro diz que tem que estar. Sabia? Eu falo em relação a tudo. Tem mulheres que estão acima do peso e que não se respeitam, sabe? Acho que o corpo é só isso. Sabe? Que é só o corpo, só é estética. E aí não vai, sabe? Não vai numa praia, não vive. Porque acha que tudo que ela tá baseado no corpo dela e não é real. Sabe? Você aprende a vestir o que você quer.
Sabe quantas mulheres teriam, assim, gostariam de vestir uma coisa mais ousada? E eu não falo indecente, nada disso, não. Não tô nem entrando nesse mérito. Mas uma cor mais chamativa, mas não veste. Mas quando você sabe quem você é, e se você quiser vestir, você veste. Você entende? Quando você se respeita, você se dá o direito de mudar de ideia. Sabe, só os tolos não mudam de ideia. Só os ignorantes não mudam de ideias. Você precisa, quando você sabe quem você é e você se respeita, você se dá o direito de mudar de ideia, como eu mudei em relação à vaidade. Eu achava que todas as meninas que eram vaidosas eram arrogantes, presunçosas e mesquinhas. Mudei de ideia aos 33 anos. E tudo bem. E qual o problema de mudar de ideia? Nenhum. Quando eu sei quem eu sou, agora eu posso mudar de ideia, porque agora eu sei quem eu sou. E não é uma maquiagem, não é uma roupa mais bem vestida, sabe? Não é um cabelo bem feito que vai definir quem eu sou. E eu mudei de ideia. Como eu mudei de ideia em relação às finanças, como eu mudei de ideia em relação ao mercado, como eu mudei de ideia em relação aos meus filhos. Quando você sabe quem você é, você pode mudar de ideia, porque às vezes a ideia que você tinha era justamente porque você não sabia quem você era. Então, quando você aprende a se respeitar, você aprende a mudar de ideia também. Sabe, quando você aprende a se respeitar, a ter o respeito por si, você assume responsabilidade sobre as suas ações. Sabe, tá na hora de você assumir a responsabilidade das suas ações. Assumir o controle da sua vida, da sua história, da sua jornada. Sabe, quando você sabe quem você é e você se enxerga, você define para onde você vai e vai. Você define para onde você quer ir e vai. Talvez o caminho seja um pouco mais longo, mas não importa, você vai. Você assume responsabilidade sobre o seu corpo. E para de dar desculpa no dinheiro, para de dar desculpa no tempo. Para de dar desculpa. Eu não tenho tempo, eu tenho criança, eu não tenho dinheiro. Para de dar desculpa. Sabe, quando você sabe quem você é e você aprende a se respeitar e você se conhece, porque agora você se conhece, você sabe quem você é e você se respeita, sabe, você começa a assumir o controle das próprias escolhas. E para de dar desculpas. Você entende? Quando você sabe quem você é, você para de pedir desculpas por aquilo que você não fez. E aí vale uma ressalva, né? Muitas pessoas ficam ofendidas por aquilo que você não fez. Mas eu aprendi uma coisa e eu acho que é muito interessante, que eu quero compartilhar com você sobre isso. Muitas das vezes você pode pedir desculpa pelo que o outro sentiu, sem ter que se desculpar por aquilo que você fez. Então vou te dar um exemplo. Uma vez aconteceu uma situação em que eu falei o que eu achava que eu tinha que falar. Em uma conversa, eu falei exatamente o que eu achava que eu tinha que falar para aquela pessoa. E aí essa pessoa entrou em contato com uma outra pessoa que era minha líder. Por que ela me ofendeu? Por que não sei o que, falando que eu tinha falado horrores pra ela, que ela tinha ficado muito ofendida. Aí essa líder me ligou. Falou, olha, você precisa se retratar pelo que você disse. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou louca. Falei pra ontem pra menina. Como é que eu vou me retratar hoje pelo que eu disse se eu acho que o que eu disse tá certo? Não, você tem que se retratar, porque ela ficou ofendida. Eu falei, mas eu não vou me retratar, porque o que eu falei eu acho que tá certo, que você tinha que falar. E aí eu fiz exatamente o que precisava ser feito. Cheguei pra ela e falei, olha, eu entendo que você tenha ficado chateada. A minha intenção não foi te ofender. A minha intenção não foi deixar você chateada de hipótese alguma. E eu quero te pedir perdão porque você ficou ofendida. Tá vendo? Eu pedi perdão porque ela ficou ofendida, mas eu não retirei uma vírgula do que eu falei. Porque ela ficar ofendida, eu posso pedir perdão porque ela ficou ofendida. Mas eu estava certa e eu não retirei. Então, quando você sabe quem você é, você se retrata pelo que o outro sentiu, mas não pelo que você disse. Consegue entender? Quando eu digo não para os meus filhos e eles ficam chateados, eu falo, filho, eu entendo que você está triste. Eu queria que você não ficasse triste. Eu fico realmente, eu me compadeço de você. Mas o que a mamãe falou, a mamãe não vai mudar. Entende?
Então, quando você se reconhece, você se valoriza, você se respeita, você respeita a sua opinião, a sua decisão. Então, hoje, se por acaso as minhas opiniões e as minhas decisões trazem algum prejuízo emocional, eu peço desculpa pelo prejuízo emocional que foi causado, mas eu não retiro uma vírgula daquilo que eu tinha que achar, que eu achava que tinha que ter dito. Sabe? E onde que eu vejo mais as pessoas errando quando fala sobre respeitar a si mesmo? As pessoas não se tratam com respeito. Sabe? Será que você fala de você, o que você fala pra você falaria pro seu melhor amigo? Será que as coisas que você fala ao seu respeito, você falaria pro seu melhor amigo? Não. Muitas das vezes você não é gentil com você mesmo. Muitas das vezes você menospreza suas próprias decisões, mas se fosse seu amigo, você não falaria. Você falaria, não, você vai conseguir. Sabe, faça do seu eu o seu melhor amigo e se respeite mais. Sabe, fale coisas boas a seu respeito. Para de se desqualificar, para de falar mal de você, para de se diminuir. Porque você não falaria isso pro seu melhor amigo. Entende? Sabe, o seu melhor amigo é você. Sabe, quando você estiver se sentindo para baixo, o que você falaria pro seu amigo? Fala para você. Se trata com respeito, sabe? Se trata com carinho. Seja gentil com você. Seja gentil com as suas falhas. Seja, sabe, gentil com os seus erros. Sabe? Seja, sabe, tenha um olhar mais otimista das suas escolhas. Porque é isso que você faria com o seu melhor amigo. Sabe, muitas pessoas erram em respeitar a si mesmo quando elas não cuidam do seu corpo. E eu não tô falando de ter o padrão de beleza que a moda diz. Não, não tô falando nada disso, não. Sabe, eu tô falando de você cuidar do seu corpo. Muitas pessoas faltam com respeito consigo mesmo, sabe, destruindo a sua vida, destruindo o seu corpo. Porque essa semana eu vi uma coisa muito interessante. A pessoa sabe que tá frustrada, chateada e começou a comer. Isso é falta de respeito com você. Porque você sabe o que vai acontecer daqui a 3, 2 meses. Você tá faltando respeito com você, porque você tá se enfiando na comida e você não tá respeitando você. Aprenda a lidar com as emoções. Aprenda a se respeitar. Porque daqui a 3 meses, se você continuar numa situação dessa, você não vai ter respeito com você e você vai estar mais frustrada ainda. Sabe, muitas pessoas não se respeitam as cicatrizes da vida. E eu falo cicatrizes de verdade. Sabe, tem pessoas que têm cicatrizes no rosto. Sabe, que são sobreviventes de queimadura. Sabe, tem rosto ou tem uma síndrome. Sabe, não se respeita, não respeita o seu corpo, as marcas que a vida lhe trouxe. Sabe, e se menospreza e se diminui por essas marcas. Sabe, essa cicatriz aqui, tem gente que nem lembra que eu tenho. Sabe, mas isso aqui me deixava angustiada. Mas isso aqui sou eu. Isso sou eu, as marcas na perna sou eu. Tudo isso sou eu. Hoje eu me respeito, eu respeito o meu corpo. As escolhas que eu decidi fazer com ele. Você precisa se respeitar, respeitando o seu corpo. Respeitando as suas características. Tem pessoas que gostariam de ter um formato de corpo. Sabe? E aí eu falo... E mulheres têm o funil, tem o redondo, tem o quadrado do rosto. Tem pessoas que se mutilam inteira. Sabe? E aí eu não falo de cirurgia plástica, não. Que a pessoa faz o que quiser. Sabe? Mas que muda o corpo de uma maneira que é irreconhecível. Porque queria ter outro tipo. Tudo bem, se você também quiser ter, você tem o tipo que você quiser. Mas sabe, se você não pode ter respeito do seu corpo. Respeita as marcas que você criou. Sabe? Respeita a marca do seu processo para estar onde você está. Sabe, muitas pessoas não se respeitam porque focam em coisas que não deveriam focar. Focam no que você tem a melhorar. Sabe, se você percebe que você tem uma dificuldade, foca nisso. Sabe, e aperfeiçoe. Sabe, mas não pare porque você não está aperfeiçoado. Sabe, eu sou muito boa com as palavras, mas com a escrita eu como. Eu como letras, eu falo que eu agora tenho que ouvir, porque se eu for escrever, eu como letras. Sabe, é uma dificuldade que eu tenho. Então eu preciso aperfeiçoar, eu preciso
sabe? Entender que eu tenho essa dificuldade e começar a focar no que eu posso fazer. Então eu me dou o direito, se por acaso eu escrevi alguma coisa errada, ir lá e consertar. Tudo bem. Tem gente que escreve muito e não fala. Eu falo, não escrevo tanto. Eu posso ser as duas coisas. E aí hoje eu me dou o direito, sabe? De melhorar. Eu me conheço, hoje eu sei as áreas que eu preciso melhorar. E eu melhoro. Como que eu melhoro na escrita? Eu vou lá no Insta, em outro lugar, e corrijo. Entende? Eu não tenho problema de que as pessoas vejam os meus erros, eu tô melhorando. Mas pelo menos eu tô fazendo. Se tá vendo meus erros, é porque eu permiti que visse. Sabe? Se você quer, e aí é pra concluir, né? Muitas das vezes você tá exigindo respeito, você não se sente respeitado. Você acha que seus filhos não te respeitam. Você acha que seu marido não te respeita. Você acha que as suas amigas não te respeitam, seus pais. E aí eu vou terminar essa live que foi longa e muito prazerosa. Se você quer que os outros o respeitem, a melhor coisa que você tem a fazer é se respeitar. Só então, somente através do respeito próprio, você forçará os outros a te respeitar. Sabe? Não adianta. Você não vai ter respeito se você não se respeitar primeiro. E aí eu termino com uma frase do meu maior referencial, que é Cristo. Meu maior referencial de vida. E ele fala exatamente isso em 2 mandamentos. Né? Os principais mandamentos, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Um era amar a Deus e o outro era amar o outro, amar as pessoas como nós mesmos. Esse é um mandamento. E eu poderia substituir, porque faz sentido. Você só vai poder respeitar o outro o dia que você aprender a se respeitar. Você não tem como respeitar o outro se você não aprende a se respeitar. Você não tem como respeitar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seu marido, se antes você não aprende a se respeitar. Sabe, você só pode amar o outro se antes você aprender a se amar. Amar as pessoas como nós mesmos. Nós só vamos respeitar os outros quando a gente aprender a nos respeitar. E eu encerro essa live dizendo isso. Você quer respeito? Aprenda a se respeitar. E o respeito vem como bônus para sua vida. Até uma próxima live. Uma boa noite.